queria que você abrisse suas Bíblias, por favor. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Essas coisas diz Amém, testemunho fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres as vestiduras brancas para vistes, que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que viais. Eu repreendo e disciplino, o quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-te-ei se sentar comigo no meu trono, assim como também eu verei e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, que ouça que o Espírito diz às igrejas. Gente, é tão interessante que eu fico pensando, né, que você lê essa história das 7 igrejas, e a única igreja que Jesus fala alguma coisa, todas as outras igrejas, Jesus repreende por causa de pecado, por causa de dificuldade, questão moral, questões espirituais, roubos, assassinatos. Todas as igrejas há uma repreensão, menos Laodiceia. Não tinha uma questão moral na igreja de Laodiceia. Não tinha um adultério. Não tinha um roubo, um negócio doido. Não tinha uma heresia. Não tinha esse problema. A igreja de Laodiceia era uma igreja praticamente perfeita. Mas no versículo 14, diz assim, põe para mim o versículo 14. O versículo 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Essas coisas diz Amém, testemunho fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. O texto fala que ele é o princípio da criação de Deus, porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele sabe quem Ele é. Ele pode fazer qualquer coisa na vida da igreja, colocar os candeeiros, retirar o candeeiro, Ele é poderoso para isso. E às vezes, meus irmãos, olha, eu estou na igreja há muitos anos, parece que a gente não ouve direito. Eu estou falando não de você, estou falando de mim, tá? Mas que a gente não consegue entender a forma que Deus fala com a gente. Há muitas igrejas, eu cresci numa igreja muito boa, muito bonita. E às vezes a gente fica achando, e essa igreja, ela relata que essa igreja era perfeita. Não tinha problema nenhum. Eu não sei se você já trabalhou em igrejas que têm condição financeira. Igrejas que dão cestas básicas, a igreja tem, os drogados têm atendimento, a igreja tem médico, a igreja tem hospital. Eu cresci numa igreja assim. E quem olha de longe para a igreja, você olha para aquela eclesia de Deus, você olha para ela e fala: gente, eu queria ser membro dessa igreja. Inclusive, quando alguém vai visitar a igreja, fica louquinho para ser membro da igreja, porque a estrutura é enorme. Você viu a estrutura lá que a gente viu naquela igreja? Linda, maravilhoso. Mas é maravilhoso mesmo? Você acha que essa igreja de Laodiceia parece um pouco com a gente? Eu pergunto para mim e para você: você acha que nós somos orgulhosos por pertencer à ICC? Será que nós achamos muito sábio, muito além da normalidade, por falar que é pastor presbiteriano, ou batista, ou de comunidade, e nós se achamos além da normalidade, que nós não somos falhos? E essa igreja tinha esses dotes, parece que ela não era falha. Parece que seus presbíteros, suas lideranças eram perfeitos. Mas o texto, ele fala aqui, que Jesus, Ele sabe todas as coisas. Ele é o verdadeiro. Ele é a criação do princípio, do fim. Então ele começa falando que Ele é testemunha verdadeira,
O nosso Deus é testemunho de que nós estamos pregando aqui Cristo Jesus. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, quando eu vejo aquelas coisas espirituais assim, como é que eu falo? Um espelho, um negócio assim exacerbado. Porque esse dia eu falei para uma pessoa, eu tenho dificuldade com algumas coisas na área de espiritualidade. Apesar de eu crescer com coisas espirituais, eu tenho alguma dificuldade. Porque parece que a gente é muito perfeito. Quando eu vejo alguém muito perfeito, eu tenho medo. Não, sério. Eu sou da época que os caras jogavam paletó na igreja, quem é mais velho que sabe, caía todo mundo. Eu fui lá para Guarapuava, o pastor sabe muito bem disso. Que história, dente de ouro. As pessoas iam escovar o dente, falaram, gente, eu estou com dente de ouro. Eu falei, mas que igreja é essa? E sabe, todo mundo, ai que bênção, bênção. E o senhor sabe o que eu estou falando. Dividiu muita igreja aquilo, tá? Escuta assim, olha, irmãos, por favor, não vai acreditar, o pastor Chechel está metendo pau em quem é espiritual. Não, não é isso, dividiu muita igreja. E a vida da gente é isso. Isso não significa que a gente vai para o inferno. Não, há uma promessa, e ele diz, eu sei quem é você. Conheço as tuas obras, que não fosse frio e nem quente. E sabe por que ele usa esse gatilho aqui? Sabe por quê? Porque Laodiceia é uma cidade rica, milionária. Laodiceia, ela tinha uma faculdade de medicina. Laodiceia, ela tinha uma fábrica de roupas da Ásia Maior. A maior igreja da Ásia era Laodiceia. Quem morava em Laodiceia era um dos grandes banqueiros daquela época. Então, uma igreja poderosa. Não estou falando de uma igrejinha ali do Codó, não. Desculpa aí o Maranhão, né? Codó. Então, assim, era uma igreja poderosa. Mas sabe que é interessante? Às vezes, no meio de tanto poder, a gente sente um vazio, uma dor. A gente limpa a casa, e tem muitos irmãos que limpam a casa. Você já viu aquelas casas assim, 3 andares, um casal lá, tristonho na casa? Eu entro para algumas casas e falo, Fabiana, olha só, sabe que esse homem, uma tristeza. Você olha para eles com um monte de dinheiro. Nós temos um caso de um homem que tem um monte de dinheiro, o filho está internado, assim, drogado até o último, e agora, esses dias, ele chamou a Fabiana e falou, meu filho resolveu morar na rua. Homem rico. Ele faz assim, para nós o que talvez outras pessoas não fazem, né? São muito queridos, muito amados, irmãos crentes. E eu fico pensando, e são irmãos da igreja. E quem olha de longe, aquele casarão enorme, não, esse povo não pode ter depressão. Quem olha de longe, vê aquela casa bonita, aquele carrão. Esse dia ele chegou com a moto grande, aí eu perguntei, né, eu não falo inglês, mas falei, Fabiana, pergunta para ele quanto custa a moto. E a Fabiana falou, se ele pagou, disse que custa $5.000. Essa motona. Eu fiquei pensando, gente, que facilidade que o povo aqui tem de ter um carro bom, de ter uma moto espetacular, porque no Brasil é impossível ter isso. Nós brasileiros sabemos disso. Só que isso encanta, essa coisa encanta a vida da gente. Mas o texto está falando aqui para mim e para você, que na Ásia Menor, cara, havia uma cidade chamada Arápolis, que tinha águas termais, águas terapeuta. É 8 quilômetros de Laodiceia. E logo em seguida tinha uma outra cidade chamada Colossos. Colossos, Eurápolis tem a água quente, uma água terapeuta, que fica hoje lá na Ásia. Colossos tinha água fria, mas tudo terapia. As pessoas iam para lá e até hoje vão. Só que Laodiceia não tinha água. Eles tinham tudo, mas eles não tinham água. O que eles fizeram por ter dinheiro? Fizeram uns dutos, um córrego que corre até a cidade. Só que as águas quentes e as águas frias se misturavam. Quando chegava na cidade, a água era o quê? Morna. Por isso que esse versículo é usado. Sei que você não é frio nem quente, por causa disso. Quando eu descobri isso, eu fiquei, caraca, cara, já preguei errado isso. A gente descobriu, mas já não foi legal. É por causa disso que Jesus pega um gancho, e Jesus, ele é um camarada muito esperto, porque ele usa um gatilho para falar com quem tem grande conhecimento, para falar com quem tem muito dinheiro, e ele usa a expressão, eu sei que vocês, eu conheço vocês, conheço as suas obras, e nem é frio, nem quente, que dera fosse frio ou quente. Ele sabia da geografia do lugar. E esse povo, eles
Eles não tinham assim, povo crente, mas não tinha maldade nenhuma. Até aí, Jesus está exortando eles. O Senhor conhece tudo sobre nós. E ele diz assim: eu estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca. E esses versículos, sim, me chamam muita atenção, que quem dera, né? Quem dera vocês tivessem o prazer de ser quente. Quem dera que vocês tivessem o prazer de oração, né, fervorosa na igreja. Quem dera, mas vocês não são isso. Nós somos uma igreja orgulhosa. Todos nós temos um orgulho bobo, besta, cretino em nossas vidas. Nós matamos as pessoas porque não parece com a gente, sabia? Eu construí uma igreja, a Fabiana César construiu uma igreja agora lá em São José, quando saímos de lá, fizemos uma igrejona lá e tal. Um presbítero tinha dinheiro na igreja, falou assim: pastor, o senhor é pastor da igreja titular. Vou dar uma cadeira para o senhor, cara, comprar uma cadeira para mim, pastor, branca. Eu sentei na cadeira, eu pretinho naquela cadeira. Olhei e falei: não, essa cadeira não combina comigo. Larguei a cadeira, uma cadeirona, com aquelas costas altas, um escritório com mesa, tudo. Qualquer pastor, eu falei: não, eu vou atender no meu escritório, olha, fecha a porta aí, a porta com vidrão no meio assim, né? Um café com o teu pastor, ó, atende as pessoas aqui, está chegando muita gente na igreja. E eu atendia lá. Sabe onde eu atendia? Na cadeira da igreja. Mas essa igreja, ela se sentia muito abastada, né? Igreja na Ásia, igreja que, né, podia fazer o que quiser, uma igreja que comprava e vendia o que queria. Mas no capítulo 3, Jesus faz uma análise dessa igreja. Jesus faz uma análise. Olha só o versículo 16 e 17. Assim, porque é morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois diz: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, nu, cego. Por que pobre, nu e cego? Porque nós estamos... Olha só o trocadilho que ele faz aqui nesse versículo. Porque se Laodiceia é uma cidade rica, uma cidade cheia de consultório de medicina, tinha um hospital famoso lá. Depois você dá uma olhada na internet isso. Famoso, em oftalmologia. Ele é especializado em olhos. Várias clínicas, gente rica. E Jesus leva uma palavra para eles, dizendo para eles: olha, vocês têm que comprar algo de mim. Colírio para os seus olhos. Vestiduras brancas. E sabe o que é interessante aqui? Por que Jesus faz isso? Porque a cidade tinha uma tecelagem maior da Ásia. A cidade tinha as clínicas de oftalmologia da Ásia, de toda a história do mundo antigo. Então Jesus usa essa expressão, dizendo para eles: olha, você é infeliz, miserável, vocês têm tanto dinheiro, vocês são pobres, você é cego com toda essa medicina que tem aqui, é nu com toda a fábrica de roupa que você tem aqui na Laodiceia. Vocês não entenderam ainda o que eu estou falando? Olha, nós brasileiros aqui, a gente vive muito bem aqui, trabalhamos, é verdade, mas quem está passando miserável aqui? Nenhum. Quem está sem comida aqui? Se você tiver, fala comigo, que eu te dou comida. Quem está assim, eu estou morrendo, não consigo pagar nada. A gente tem um bons carros, uma boa casa, né? Está pagando aluguel, paga, se lasca, mas paga. Estamos bem. O que está ruim para você? O que está ruim para mim? O que está ruim para essa igreja aqui? Já falava assim: porque o pastor Xexé é muito, como é que é? É difícil de mexer com ele não tem muito, ele não tem uma palavra boa, saudável. Eu pensei comigo assim: eu vou pegar esse miserável, vai lá para o missionário, fica lá que você vai ver como é que é isso. É duro. Aqui não tem brincadeirinha não. Estou tentando falar para os meus filhos que quer ser pastor, o Azaf e o Caleb. Falei: vocês querem ser pastor? Vai estudar. O reverendo Antônio Carlos esteve com eles e falou para eles assim: viu, estuda. Vai para o missionário, visita, fica um mês lá, outro mês lá, outro mês aqui. Vocês podem falar bem inglês. Experimenta Cristo na vida de vocês, verdadeiramente. Não apenas uma religiosidade, um espelho religioso de muita oração. Amém, irmãos, tem que ter oração mesmo. Mas cuidado com muito isso, que isso tapa outras coisas. Estou ensinando para meus filhos a fazer isso. Ter uma vida mais dinâmica com Deus. E vida dinâmica com Deus não tem que me arrepiar em nada. Eu preciso ser mais bondoso, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais amável. Eu preciso aparecer um pouco com Jesus. Nós precisamos. O Espírito Santo, você não precisa sentir, está aqui. Olha só, Ele está aqui.
está passeando no meio dos candeeiros aqui nessa manhã. E ele fala aqui para mim e para você, sabe? Olha, vocês comprem de mim. Eu tenho coisa melhor do que a sua riqueza. Sabe que tinha um homem chamado Domiciano. No ano 84, Domiciano decretou a morte, sabe, de vários líderes da igreja. Mas ele não conseguiu matar João. Ele levou João, ele caçou João. João foi preso, e o texto fala, e algumas histórias bíblicas falam, diz que quando Jesus visita João dentro daquela cela úmida, naquele buraco escuro, diz que Jesus vai até João, coloca a mão nos ombros de João e fala: João, levanta. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Eu vim aqui falar com você, meu filho, eu tenho coisa para mostrar para você. Diz que Deus levou João numa dimensão maravilhosa. Eu estou esperando isso para a minha vida. Se eu não conseguir, tomara que meus filhos, tomara que vocês consigam isso. Levou ele numa dimensão maravilhosa. Vou mostrar todas as coisas para você compreender porquê. Tá? E outra, todos os discípulos, todos morreram tragicamente. João morreu na ilha de Pátimo, um homem velho, cansado, mas não largou o evangelho. Sabe, essa paixão que eu tenho perdido do evangelho. Eu não sei se você tem perdido isso. Tem hora que me dá uma angústia, porque assim, parece que eu estou perdendo, sabe, paixão? De estar naqueles campos missionários duros, que não funciona nada, parece que enterraram uma cabeça de jegue ali, nada passa ali. Tá? Mas lá que é o lugar, sabe? Porque lá Deus vai ensinar. Quando a moça fala: eu quero ir para o campo missionário, leva esse povo para a África, pastor. Leva eles lá. Para sentir a presença do Pai. Falar: olha, amanhã não tem nada que comer, mas eu sou o Deus da providência, tá? Eu sou o Deus que vou trazer comida amanhã, vou mandar um corvo derramar comida aqui para vocês. Amanhã a porta vai abrir. Teu filho está doente? Está doente teu filho? Como já aconteceu lá no Amazonas, doente, pegou um negócio na perna, crescendo. Nós fomos lá orar com ele: Pai, no nome de Jesus, porque eu não tenho dinheiro para comprar pomada. Quando a gente vive nesse patamar, nessa estrutura espiritual, ou como você quer chamar, unção de Deus, ou poder de Deus, ou visitação de Deus, como você queira, quando você vive nessa estrutura, falei para o Fabiano: se o nosso documento não chegar, por favor, não me faça uma murmuração, porque senão vai virar uma macumba esse negócio. Chegou? Amém, glória a Deus, vida que segue. Não chegou? Vida que segue. Deus sabe todas as coisas, porque a gente parece um bando de franguinha chorando quando Deus fala não. Não, sério, ele começou a se desesperar. Ai, porque não sei o quê. Cara, eu detesto isso. Ai, porque eu não aguento mais. Ai, então, o que a gente vai fazer? Já gastamos tanto. Gastamos sim, gastamos, e nós vamos gastar mais ainda. E nós gastamos, mas nós temos um Deus que guarda o nosso coração. Ai, meu marido me quer mais. Ai, pastor, cara, ele não quer mais, deixa ele, vai caçar batata. Segue a tua vida, pega a tua Bíblia, vai para a igreja, se você não é crente, muda a roupa, muda o jeito de olhar, muda o jeito de falar, entra aqui na igreja, procura a pastora Renata, procura as irmãs aqui de oração, as pastoras aqui, unge a sua cabeça, e você seja uma mulher crente. E eu também. Amém, gaúcha? É isso mesmo, irmão. Você sabe que é isso, então por isso que você fala: eita glória. Olha só no versículo 19: eu repreendo e disciplino, porque eu te amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Agora entra uma chave aqui. Olha só: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, pronto, é a chave desse texto. Ele está batendo na nossa porta. Igreja rica, pobre, ele está batendo na porta. Deixa eu entrar aí. Na verdade, a gente usa esse versículo para evangelizar. Não está errado também. Mas o contexto do texto estava falando que é um povo crente, é uma igreja rica, mas com todos aqueles objetivos que tem de bondade, de riqueza, uma igreja vazia. Uma igreja sem Cristo. Uma igreja religiosa. Uma igreja que prega todos os dias, vai para a escola bíblica: eu sou crente, você também é crente, glória a Deus, aleluia. De vez em quando a gente vem aqui, chora aqui no altar, ótimo, maravilha. Não estou falando disso, eu estou falando de experiências profundas. Olha, esse que bate na porta, tem uma alegria no sofrimento, na dor. Eu tenho alegria de andar com Deus, eu tenho alegria. Tem dia que a coisa está ruim, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou bravo, e eu fico bravo fácil, né, Fabiana? Demais, né? Ela sabe.
Desse tamanho, esse dia eu estava... A Mirella tem um irmão dela, ele é bem grandão, né? Eu olhei para ele e falei, nossa, se eu tivesse um tamanho desse, ia picar mais ainda. Porque o bicho é grande, né? O moleque é grande, ele é grandão, forte. Eu desse tamanho já sou brabinho. E olha que Deus já mexeu comigo, tá? Já pôs em cama, pôs no hospital, deixou eu lá. Ferveu o negócio do meu lado, morre, não morre, fica ali, fiquei, cozinhou, mas cozinhou com água morna, esquentou, saí de lá molinha assim, sabe, ainda faz coisas erradas. Mas sabe quem é isso? Filho, cara, filho se arrepende. Filho tem arrependimento do coração. Filho chora. Filho, às vezes o pastor faz apelo aqui, ele não vem aqui, mas ele está chorando ali no banco da igreja. Filho, abaixa a cabeça e fala, meu Deus, cara, quanta bobagem. E eu falo para os moços aqui, né? Olha, cuidado que você faz com a tua vida agora quando você é jovem e adolescente, porque lá na frente tem um preço. Vai vir, tá? Ó, vai vir. Aí vem, aí depois você fala, mas eu sou de Jesus. Mas que Jesus você quer? Deixa eu olhar para você, deixa eu olhar para o Chechel, cadê a vestidura dele? Que mancha é essa? Você ainda não pediu perdão disso? Você não conseguiu passar por cima disso? Com 65 anos. Você já viveu num palácio, agora já viveu no deserto, e você experimentou todas as coisas, eu dei para você. E você fez o que com isso? Nada até agora. Quando a gente vive nesse patamar, nessa estrutura espiritual, ou como você quer chamar, unção de Deus, ou poder de Deus, ou visitação de Deus, como você queira, quando você vive nessa estrutura, falei para o Fabiano, se o nosso documento não chegar, por favor, não me faça uma murmuração. Porque senão vai virar uma macumba, esse negócio. Chegou? Amém. Glória a Deus, vida que segue. Não chegou? Vida que segue. Deus sabe todas as coisas. Porque a gente parece um bando de franguinha chorando quando Deus fala não. Não, sério, ele começou a se desesperar. Ai, porque não sei o quê. Cara, eu detesto isso. Ai, porque eu não aguento mais. Ai, então, o que a gente vai fazer? Já gastamos tanto. Gastamos sim, gastamos, verdade. E nós vamos gastar mais ainda. E nós gastamos, mas nós temos um Deus que guarda o nosso coração. Ai, meu marido me quer mais. Ai, pastor, cara, ele não quer mais, deixa ele, vai caçar batata. Segue a tua vida, pega a tua Bíblia, vai para a igreja, se você não é crente, muda a roupa, muda o jeito de olhar, muda o jeito de falar, entra aqui na igreja, procura a pastora Renata, procura as irmãs aqui de oração, as pastoras aqui, unge a sua cabeça e você ser uma mulher crente. E eu também. Amém, gaúcha? É isso mesmo, irmão. Você sabe que é isso, então por isso que você fala eita glória. Olha só no versículo 19. Eu repreendo e disciplino, porque eu te amo. Você pois zeloso, arrepende-te. Agora entra uma chave aqui. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta... Pronto, é a chave desse texto. Ele está batendo na nossa porta. Igreja rica, pobre, ele está batendo na porta. Deixa eu entrar aí. Na verdade, a gente usa esse versículo para evangelizar. Não está errado também. Mas o contexto do texto estava falando que é um povo crente, é uma igreja rica, mas com todos aqueles objetivos que tem de bondade, de riqueza, uma igreja vazia. Uma igreja sem Cristo. Uma igreja religiosa. Uma igreja que prega todos os dias, vai para a escola bíblica, eu sou crente, você também é crente, glória a Deus, aleluia. De vez em quando a gente vem aqui, chora aqui no altar, ótimo, maravilha. Não estou falando disso, eu estou falando de experiências profundas. Olha, esse que bate na porta, tem uma alegria no sofrimento, na dor. Eu tenho alegria de andar com Deus, eu tenho alegria. Tem dia que a coisa está ruim, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou bravo. E eu fico bravo fácil, né, Fabiana? Demais, né? Ela sabe. Desse tamanho, esse dia eu estava... A Mirella tem um irmão dela, ele é bem grandão, né? Eu olhei para ele e falei, nossa, se eu tivesse um tamanho desse, ia picar mais ainda. Porque o bicho é grande, né? O moleque é grande, ele é grandão, forte. Eu desse tamanho já sou brabinho. E olha que Deus já mexeu comigo, tá? Já pôs em cama, pôs no hospital, deixou eu lá. Ferveu o negócio do meu lado, morre, não morre, fica ali, fiquei, cozinhou, mas cozinhou com água morna, esquentou, saí de lá molinha assim, sabe, ainda faz coisas erradas. Mas sabe quem é isso? Filho, cara, filho se arrepende. Filho tem arrependimento do coração.
Filho chora. Filho, às vezes o pastor faz apelo aqui, ele não vem aqui, mas ele está chorando ali no banco da igreja. Filho abaixa a cabeça e fala, meu Deus, cara, quanta bobagem. E eu falo para os moços aqui, né? Olha, cuidado que você faz com a tua vida agora quando você é jovem e adolescente, porque lá na frente tem um preço. Vai vir, tá? Ó, vai vir. Aí vem, aí depois você fala, mas eu sou de Jesus. Mas que Jesus você quer? Deixa eu olhar para você, deixa eu olhar para o Chechel, cadê a vestidura dele? Que mancha é essa? Você ainda não pediu perdão disso? Você não conseguiu passar por cima disso? Com 65 anos. Você já viveu num palácio, agora já viveu no deserto, e você experimentou todas as coisas, eu dei para você. E você fez o que com isso? Nada até agora. Quer dizer, servo infiel. Eu quero terminar dizendo para vocês que é interessante que o texto ele nos mostra algumas coisas, e eu gosto muito que você tenha uma conversão genuína, não porque bateu a cabeça, não porque está com dor de barriga. E Laodiceia era uma igreja narcisista. Narciso se acha bonito, narcisista. Você conhece gente que se acha bonito demais? Eu vejo às vezes na internet as pessoas batendo foto assim, né? E vai, tira foto, olha, tira a foto, muda o cabelo. Eu não tenho mais cabelo, mas muda tudo. E gente que se ama, falar, gente que olha para a foto e fala, nossa, como eu sou bonito. Gente narcisista. E na igreja assim, nós somos narcisistas de alguns atos da nossa fé. A gente acha que é tudo isso, e não é. A gente acha que é bom em teologia, não é. A gente acha que é muito sábio, eu tenho que pregar porque eu vou endireitar a igreja, não vai. Quem endireita a igreja, quem conduz a igreja é o Cristo. É esse Jesus aqui que chegou na igreja rica, milionária, e disse, olha, vocês precisam comprar colírio para os olhos de vocês. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou cear com você, com toda a sua família, com todo o teu povo, com toda a igreja. É isso. É isso, é cristianismo. E outra coisa, irmão, não tem sucesso. Eu e você seremos caçados nas praças públicas por aí. Eu e você, uma palavra minha, uma palavra errada minha, gente, causa um transtorno enorme. Uma brincadeira sem jeito, sem meu Deus, para quê? Uma palavra do pastor, uma palavra de um presbítero que vai brincar, alguém escuta e o Satanás está se andando no nosso meio, para pegar aquilo, jogar para pegar fogo. Eu já apaguei fogo de gente que chega uma hora que eu falei assim, de onde começou isso? Pastor, não sei, cara. Mas quem que falou isso? Não sei. Até hoje, alguns irmãos não conversam mais. Aqui não é assim não, mas lá no meu estado é isso. Até hoje, as pessoas nem cumprimentam mais o outro. Porque é pentecostal, porque é neopentecostal, porque a igreja faz ceia e deixa a criança tomar ceia, porque se batiza nas águas, tem que batizar na igreja, porque tem que ser canequinha, e as pessoas brigaram por causa disso. Acabou com a igreja. Fiquei 4 anos na igreja, restaurei a igreja e fui embora para o Amazonas. Até hoje eu fico com uma marca lá. Até hoje eu converso com algumas pessoas de lá, falam, pastor, quanto tempo que a gente não se vê? São todos amigos hoje. Eu queria pedir um favor para você aqui. Não seja uma igreja orgulhosa como Laodiceia. Seja pessoas amáveis. Eu sei que é difícil de engolir um cara igual eu. De engolir o pastor às vezes. De perdoar sem ficar querendo dar pressão nele. De aguentar essa irmãzinha que está do seu lado aí. Que falou de você, que errou com você. E sabe o que Jesus fala? Jesus não fala assim, fica cheio só do Espírito Santo, não. Ame uns aos outros como eu vos amei. E um dia eu fiquei aqui na sala do pastor aqui, um dia ele falou um negócio para mim, Chechel. Falando de uma pessoa, ele falou, para que as pessoas pegam uma pedra e jogam, nunca mais esqueci isso, tá? Joga a pedra em água parada. Você não falou isso para mim? Para que jogar pedra em água parada? E lá perto da minha casa tem um riozinho. Peguei uma pedrinha, fui lá, tá? E joguei na água. Quando eu joguei na água, abri uma ondinha. Eu pensei, essa ondinha é os problemas, né? Para que jogar pedra em água parada? Fica quieto. Ora, você não concorda comigo? Nem com Osmar. Vou falar do Osmar, porque Osmar é o cara mais santo da igreja. Está ali, né? Então assim, você não concorda com a gente? Irmão, ame.